Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem Era de Esmirna. No último culto lemos as páginas 109 e 110. E ali o irmão Brana citou a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 9 novamente, que diz o seguinte: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus diz: eu sei a blasfêmia deles. Como a gente já havia visto nos resumos e nas leituras anteriores, o irmão Branham diz que esta blasfêmia aqui de Apocalipse capítulo 2, versículo 9, eles não estão blasfemando de Deus, embora isto seja subentendido, mas eles estão blasfemando da verdadeira igreja. Os judeus, primeiramente, blasfemaram da verdadeira igreja. Mais tarde, quando o evangelho se foi aos gentios, então aqueles gentios pagãos e politeístas blasfemaram da verdadeira igreja. Mas algo estava acontecendo pior do que isto. Agora a falsa vinha, a falsa igreja, está blasfemando da verdadeira igreja, está blasfemando da verdadeira semente. Estão falando mal, estão blasfemando dos verdadeiros crentes, aquela falsa vinha, falsa igreja, que são gêmeos, são irmãos, são tão parecidos como era Caim e Abel, que eram gêmeos. E eles blasfemaram da verdadeira igreja. A verdadeira semente, os verdadeiros cristãos, sempre serão mal falados. Se alguém tem que ser mal falado, que seja a verdadeira semente. Sempre foi assim. Embora sejam boas pessoas, pessoas pacíficas, pessoas de bom coração, os cristãos sempre são mal falados e blasfemados. No tempo de Nero, aquele imperador maluco de Roma, ele incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos que não tinham nada a ver com isso, levaram a culpa, foram mal falados por algo que não fizeram. Este Nero é aquele mesmo maluco que abriu o ventre de sua mãe para ver de onde ele tinha saído. Este ateu, este homem, o diabo. E os comunistas, nos países dos comunistas, ali também, embora muito pequeno, a verdadeira semente, os verdadeiros crentes, são perseguidos, exterminados e destruídos. E a razão disto ser assim é porque eles são uma repreensão para os ateus. Embora boas pessoas e pacíficas, são perseguidos, são maltratados porque são uma repreensão para os ateus. Embora não queiram fazer mal aos ímpios, mas simplesmente ajudá-los, adverti-los, aconselhá-los, ainda assim eles são perseguidos e entregues à morte e à vergonha pública. Temos o exemplo de João Batista, aquele profeta de Deus, que disse para Herodes que não era lícito ele possuir a mulher de seu irmão, e aquilo lhe custou sua cabeça, porque ele disse a verdade, porque ele tentou ajudar, porque ele tentou salvar Herodes da ira de Deus, da ira vindoura de Deus. No entanto, aquilo lhe custou a sua cabeça, lhe custou a morte. E assim, todo bem que o justo faz é retribuído com perseguição, com blasfêmia. Todo bem que o justo faz é incompreendido. Mas se os cristãos, o povo de Deus, a verdadeira semente, são boas pessoas e pacíficos, e tentam apenas ajudar, porque eles são perseguidos e entregues a todo tipo de vergonha, o irmão Branham diz: deve haver uma força de trás disto, que faz com que o povo retribua o bem que os cristãos fazem com o mal, retribuam
com o mal. O irmão Branham diz: tem que haver uma força que faça eles fazer isso. O irmão Branham diz: esta força é Satanás. E a resposta está no versículo seguinte, de Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Temos o 9, no versículo seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui Deus está dizendo: não temas das coisas que hás de padecer. Ele diz: não temas, e sempre quando ele diz não temas, é porque algo perigoso está vindo. Mas ele não fala de forma rude, ele não assusta o seu povo, mas como uma mãe que vai apagar a luz e diz para o seu filho que tudo ficará escuro, mas que ela está ali com ele, assim é Deus. Ele diz: não temas, embora os homens vão perseguir os verdadeiros crentes, embora eles tenham que passar por vergonhas e perseguições, Deus diz: não temas, pois Ele está conosco. Eu estou convosco e minha graça vos basta. Quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão. Nem mesmo na morte sois vencidos. Vós sois mais do que vencedores. Ele disse: não temas. E Paulo sabia do que os cristãos iriam passar mais tarde. E ele falou em Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39, que nada pode separar-nos do amor de Deus, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, a fome, nudez, perigo ou espada. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque Deus diz: não temas porque eu estou contigo. Este foi um resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Branham vai continuar falando sobre Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O tópico é 10 anos de tribulação. E ele diz, agora note o que ele diz: o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isto naquela exata ocasião. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isso naquela exata ocasião. Os governadores que procuravam agradar ao público, porque as pessoas gostavam de arena, lançavam aos milhares os cristãos à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. O que tem o diabo a ver com isto? Por que culpá-lo? Ah, sim, mas é o ódio do diabo por detrás de tudo isso. Ele está por detrás de tudo isto porque ele odeia a Deus. Aquilo em que Deus tem posto o seu coração é o que fatalmente Satanás vai procurar destruir. Mas observe, eis aqui alguma iluminação. Se Satanás está por trás dos judeus que estão trazendo os cristãos aos tribunais, então os judeus não são da religião de Deus, mas do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou multidões de crentes nas eras negras, sim, e em todas as eras, então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. E se você pensa que isso é chocante, espere até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América está nesse capítulo. O próprio número 13 é um símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias. Sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listras. E ali está o seu destino no capítulo 13. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo, será encontrada toda a iniquidade da besta que está diante dela. Assim como a besta levantou-se no concílio de Niceia, a imagem surgirá no concílio mundial de igrejas com todo o poder ímpio e satânico para dar vazão à ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será um desempenho repetido de toda a astúcia e crueldade diabólica. Aqueles que combatem os humildes de Deus e zombam e destroem, deixe que o façam.
e eles o farão mesmo, e tudo no nome de Deus e da religião. Mas eles mentem, eles não são de Deus, são de seu pai, o diabo. Eles, por meio de suas obras contra qualquer pessoa, mostram o que na realidade são. Desde que se organizem e repudiem o pequeno rebanho, eles apenas revelam mais a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha, a vinha que mata. Seu ódio prova quem eles são. A igreja nicolaíta anticristã é quem eles são. Eles serão lançados na prisão. Sim, eles são levados aos tribunais e falsamente acusados e provados e aprisionados. E evidentemente tudo é feito em nome da religião e decência e inocência ultrajada. Tudo feito por uma boa causa. Isso me faz pensar na Suprema Corte decidindo sobre oração e leitura da Bíblia nas escolas. Quem está por detrás disso? Satanás está. É simplesmente outro acesso de ira contra Deus. Tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia, o irmão Brana diz, e com ela está o meio de determinar a duração da era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores, desencadeou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fora pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta da história e durou 10 anos. Os 10 dias de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, de 302 até 312. Ser fiel até a morte. Ele não diz ser fiel até que chegue a morte, mas até na morte. Você pode ter que selar seu testemunho com seu sangue. Milhares, sim, milhões, têm morrido durante todas as eras. Eles morrem na fé, como Antipas, o fiel mártir. Eles não tiveram estima por suas vidas até a morte. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir, mas procure lembrar que a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustém os Policarpos e todos os mártires. A fé suprema dará graça suprema para a hora suprema. Bendito seja Deus para sempre. E dar-te-ei a coroa da vida. Desde que nem mesmo um corpo de água fria dado no nome do Senhor deixará de receber recompensa, quão grande será a recompensa daquele que dá sua vida como um mártir pelo nome do Senhor Jesus. Talvez possamos obter uma pequena ideia se compararmos esta coroa com a coroa ganha em uma corrida. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era uma grinalda de ramos de oliva. Mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao mártir, é a coroa de realeza. Jesus a chama de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram, a outra é para aqueles que deram. Ambas são incorruptíveis, elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena da vida breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória deles se desvanecerá, mas aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento de seu sangue como sacrifício supremo de suas vidas, será dada a coroa da vida. Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O galardão de Deus é muito pouco estimado. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo e num reino de substância eterna, então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos fiéis santos. Encerramos na página 112. Os irmãos podem colocar-se de pé.